Senhor Jesus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, na noite de estudo, na casa de conselheiro, que possamos aproveitar esses ensinamentos para colocar em prática no nosso dia a dia, que é tão difícil e que a todo momento temos as dificuldades de entender por que estamos passando por coisas que não entendemos, mas com os ensinamentos de Jesus saberemos o verdadeiro sentido e que possamos agradecer por essa oportunidade de aprendizado, porque nem todos têm esse amparo. Abençoe nossos irmãos encarnados e desencarnados. Obrigado, meus irmãos, por essa noite. Deus abençoe a todos. Pai, obrigado por tudo. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Agradeço a Regina Célia, a prece e as divulgações que fizeram para os nossos espíritos, os nossos estudos da noite de hoje. Muito obrigado. Vamos então começar os nossos estudos da noite de hoje, que se relaciona ao Livro dos Espíritos, segunda parte. O capítulo 6 trata da vida espírita e nós estamos estudando as relações do além-túmulo. Na pergunta 284, como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Os espíritos respondem: comprovam suas individualidades pelos perispíritos, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Então, o nosso perispírito, que mantém as características da última reencarnação de uma forma geral, vai aparecer no mundo espiritual, mostrando, na realidade, o corpo que nós tínhamos, né? E o perispírito funciona nas feições do nosso corpo da última reencarnação. Miranês, no livro Filosofia Espírita, nós estamos no volume 6, vai falar que esse perispírito é um corpo bioplástico, com alta sensibilidade, ele que nos liga ao nosso corpo, né, de carne. E com a harmonia que se manifesta nesse engenhoso aparelho, também, em certos aspectos, desconhecido pelos homens mais doutos, ou seja, nós não temos muito conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento desse perispírito. O próprio André Luiz nos fala que eles estão fazendo esses estudos na espiritualidade. Aliás, nós também ainda temos muito a conhecer do nosso corpo. Demonstra aí essa pandemia, nesse momento, que faz com que nós temos que ter mais conhecimento sobre as imunidades, né? Como ela funciona. Nós estamos avançando bastante, a ciência está avançando bastante, e hoje já penetrando nos domínios da origem dessas imunidades, que é as nossas moléculas de DNA, né? Os estudos genéticos e de mutações, já faz com que nós possamos entender melhor, mas falta ainda bastante coisa de nós conhecermos o nosso corpo material, que fará no nosso perispírito, né? Mas nós vamos caminhando, nós vamos chegar lá, né? Isso chama-se a lei do progresso. Então, Milanês fala-nos que o perispírito, na erraticidade, geralmente guarda uma forma humana, a forma humana da última encarnação. Essa forma pode se alterar dependendo da vibração desse espírito, né? Se ele não tiver uma boa vibração, uma baixa vibração, essa forma do seu perispírito não corresponde à última reencarnação. Ele pode tomar até formas animais, né? Agora, quando ele é mais elevado, ele também toma formas mais belas, até luminescentes, né? Então, pode chegar a uma tal degradação, segundo Milanês,
deles fala que perde até a sua forma da última reencarnação. Em outras, o perispírito toma forma de acordo com seus instintos animais. Ele lembra a parábola do festim das bodas, em que um senhor deu uma festa, convidou uma série de pessoas, nós não vamos descrever a parábola toda, e esses convidados, lá no dia da festa, ele foi percorrer mesa por mesa e encontrou um convidado que não estava vestido adequadamente para aquela ocasião. Então, ele pediu para se retirar. Ele pediu àquele convidado para abandonar a festa. Jesus estava querendo falar, nos dar a imagem das festas, dando essa imagem das vestes nupciais, deixando a certeza de que a alma pode vestir-se de luz, dependendo do caminho que escolheu para trilhar. Então, as vestes que nós vamos nos apresentar do lado de lá, ou seja, o nosso perispírito, vai se apresentar da maneira de como nós vivemos aqui na Terra, devido ao nosso patamar de vibração. Não é? Então, na pergunta 285, os espíritos se reconhecem por terem coabitado na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo? Então, isso é uma pergunta que todos aqueles que perderam seus entes queridos fazem, né? E Kardec está colocando aqui para ficar bem claro que nós vamos encontrar, se nós tivermos condição, os nossos amigos e parentes do outro lado. O Espírito responde perfeitamente, e assim de geração em geração. Na pergunta número A desta, como é que se conheceram na Terra se reconhece no mundo dos espíritos? Aí ele vai falar o seguinte: vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como um livro, vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Então, nós temos possibilidades, se nós tivermos um certo nível vibracional, de observar não só os nossos amigos que coabitaram conosco nessa encarnação, como outros que nos acompanharam em encarnações anteriores. Isso acontecerá se for necessário, porque muitas vezes nós não podemos tomar conhecimento de outras vidas, porque isso atrapalharia o nosso equilíbrio espiritual. Vendo lá atrás que eu fui um assassino, que eu pratiquei torturas com amigos ou parentes desta reencarnação, em outras reencarnações, isso pode me prejudicar. Principalmente pode me mergulhar num sistema de remorso muito grande que pode atrapalhar, né, o espírito. Então, essa visão ela é dada a quem está preparado para recebê-la. Não é? Então, continuando, Milanês, há espíritos que nada reconhecem pelo seu estado de desnutrição espiritual. São almas que perderam suas qualificações como espírito e ignoram tudo que se passa em seu derredor. Os sentidos se embotam devido ao mau uso feito deles, é a chamada degradação. Então, há espíritos que não têm condições. Outros é prejudicial, mesmo que haja essa possibilidade, não é oferecida essa chance, porque isso os prejudicaria. Então, continua Milanês. Se os homens já entendem as vidas sucessivas, percebem quantas famílias já possuiu, certamente que números, né? São pais, irmãos, amigos. O número é sem conta para mostrar ao homem a irmandade universal. Então, ele está falando que
Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Tivemos várias, inúmeras reencarnações. Cruzamos com vários parentes de agora, mas do passado. Vamos reconhecê-los na medida que é necessário para nosso equilíbrio. Muitas vezes, por punição, tais encontros não acontecem, quando o espírito desencarnante ainda alimenta o mal dentro de si. Foi o que Miramês nos falou. A pergunta 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. E o espírito responde: imediatamente não é bem o termo, Já dissemos que é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material, se adapte às condições da espiritualidade. Muitas vezes nós temos que ser recolhidos e às vezes ficamos meses e até anos recolhidos em um hospital. Isso quando nós tivermos essa possibilidade, esse merecimento. Porque muitas vezes também ficamos em regiões umbralinas, até sermos recolhidos, até nós nos afastarmos daquela condição espiritual negativa que nos colocou ali, até que nós realmente tenhamos um arrependimento sincero. Vamos ver isso mais à frente. Miramês fala: muitos poucos no mundo não perdem a consciência no momento da chamada morte. Nós temos relato de espíritos que se comunicam no dia seguinte. Lá na Revista Espírita temos alguns relatos assim de membros da Sociedade Espírita de Paris, e não é porque eles eram da Sociedade Espírita de Paris, é por causa das suas qualidades espirituais. Não é a religião que faz com que nós estejamos nessa ou naquela condição. A religião é uma ferramenta. Mas alguns espíritos que trabalhavam de Kardec, no dia seguinte, estavam dando comunicações. Isso não é muito comum. Outros, não obstante, voltam na carne sem perceber o trânsito em que se encontram. Ou seja, ele desencarnou, ficou num estágio de letargia e foi providenciada para ele uma outra reencarnação. Quando ele dá por si, ele já está reencarnado. Ele não encontrou ninguém, ele não viveu na erreticidade de nada, ele estava dormindo e foi oferecido para ele uma outra oportunidade. Isso chama-se misericórdia divina. A variação nesse sentido é de 0 ao infinito. Ou seja, cada um tem uma possibilidade específica de estar na erraticidade e encontrar os seus amigos e parentes. Podem ficar apegados aos seus despojos por tempo indeterminado. Desse tipo, encontramos multidão por lhes faltar fé, amor e caridade. Então, vejam, nós estamos falando agora de milhões de espíritos que estão ainda presos ao fardo da matéria, lá no túmulo. Por isso é importantíssimo, quando nós adentramos no Campo Santo, nós nos recolhemos em oração em prol desses amigos, em prol desses nossos irmãos. Por isso é importante a oração pelos desencarnados, que nós fazemos dentro dos nossos lares. É importante essa vibração. É importante que nós tenhamos a certeza de que nós estamos oferecendo algo de bom àquele que desencarnou. É importante que nós tenhamos a certeza de que nós podemos daqui colaborar para que esses irmãos possam continuar a sua caminhada com mais equilíbrio, através da oração a Jesus em prol desses amigos, desses irmãos, muitas vezes muito amados no nosso coração.
Para o auxílio aos nossos companheiros que morrem e continuam mortos, existem multirões e mais multirões de espíritos adestrados nas colônias espirituais. Nós falamos de milhões que estão presos à carne ou que estão na região umbralina, e agora a Milanês está nos falando de multirões e multirões de espíritos que os auxiliam. Então vejam, quando nós vamos a André Luiz, em Obreiros de Vida Eterna, ele relata o trabalho da irmã Zenóbia, que faz o acolhimento daqueles transviados daquela região umbralina, que se aproximava da equipe com sinais legítimos de transformação para o bem. Não basta falar que está transformado, é preciso estar transformado de coração. É preciso aceitar a nova caminhada, é preciso aceitar que tem que abandonar aquela vibração negativa. É preciso sentir-se mal com aquela vibração negativa para que tomem outro tipo de vibração. Então, Zenóbia fazia esse trabalho dirigindo uma equipe relatada por André Luiz em Obreiros de Vida Eterna, em trabalho nas regiões umbralinas. A pergunta 287, Kardec fala assim: como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Então, depende. O Espírito responde: do justo como bem-amado, irmão desde muito tempo esperado. Agora, do mal como um ser desprezível. E nós estamos vendo, então, que o nosso estágio mental vai determinar a nossa chegada feliz ou não do lado de lá. A chegada de um justo, diz Milanês, é toda envolvida pela alegria. A chegada dos bem-aventurados é cercada de glórias. Já o espírito inferior, que deixou o seu rastro na terra, somente confusão. A negligência fez-lo esquecer o amor, e não acreditando na caridade, desencarna sem rumo. Ele não sabe para onde vai, por vezes, nem onde se encontra. Fica completamente perdido, fica desorientado, perturbado. Né? Isso é uma construção desse estado. Usando seu livre-arbítrio, ele construiu isso ao longo da sua vida, né? Por negligência, por não interesse das coisas espirituais, né? Como ele falou anteriormente, por falta de fé, amor e caridade. Se esquecermos o mal e perdoarmos todas as ofensas com amor, fiquemos seguros da nossa chegada de luz ao ingressarmos na eternidade da paz. Acontece nesse momento no mundo uma divisão muito grande entre o bem e o mal. A gente tem que estar muito atento para onde nós estamos nos dirigindo. Temos que estar muito atentos se nós não estamos alimentando pensamentos de ódio para qualquer um dos nossos irmãos que esteja convivendo conosco aqui na Terra. Se nós não estamos alimentando pensamentos de violência, pensamentos de prevenção, né? Se nós não estamos alimentando pensamentos negativos, destrutivos, então é muito importante nós darmos atenção ao nosso pensamento, porque é isso que nós vamos levar para o lado de lá. E nós não vamos nos transformar só porque morremos. Então, se nós somos intransigentes aqui, se nós somos do lado de cá uma pessoa que vive cheia de dedos com os irmãos que nos rodeiam, né? Uma pessoa que vive cheia de prevenções, nós vamos ser acompanhados dessas vibrações.
que são contrárias à vibração de fé, de amor e de caridade que ele está nos indicando. Então, o espírito que na Terra foi mau ao encontrar os seus pais, quando lhe é permitido, pode ser um encontro feliz ou um encontro muito triste. A pergunta 288: que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outros espíritos maus? Aí o espírito responde: os maus ficam satisfeitos quando veem seres que lhes se assemelham e privados também da infinita aventura, qual na Terra um tratante entre os seus iguais. É como se chegasse um outro membro da quadrilha, né? Como se a quadrilha do olho de lá fosse reforçada de mais um mal que chegou. É esse o quadro. Os iguais se congregam pela lei da afinidade. O Milanês lembra Mateus 24, 28, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Esforcemos para dissuadir a nós mesmos, ampliando o bem e a pureza no pensar e falar, porque desse modo atrairemos para junto de nós almas do mesmo sentimento e seremos felizes com a felicidade dos que nos cercam. Isso não é fácil de acontecer. Nós temos que ter muita vigilância, muita oração. Nós temos que ter sempre uma boa leitura ao alcance das mãos e nós temos que estar em ação de caridade. A partir de dentro do nosso lar e que ela se espalhe para a nossa sociedade. Isso é treinamento, isso é hábito. Nós treinamos para dirigir um carro, nós temos que treinar para dirigir a nossa mente. Né? Isso, na realidade, depende de cada um de nós, usando o nosso livre-arbítrio. Se usarmos bem, vamos nos dar bem do lado de lá. Mas se o espírito permanece naquela vibração negativa, se o espírito permanece naquela vibração de egoísmo, orgulho e vaidade, então vai ser socorrido também do lado de lá. Né? O Milanês fala: ninguém fica eternamente nas regiões inferiores. O tempo sabe encarregar-se da ignorância, transformando em entendimento. E, durante esse tempo, o que acontece conosco? Sofrimento. A luz espanta as trevas em todos os mundos, e os agentes de Deus se encontram em toda parte, como sendo o amor do Criador assistindo à criação. Então vejamos também de novo, em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos relatando o que acontece para que seja feita de tempos em tempos uma limpeza dos miasmas negativos de uma determinada região. Relata André: sorvedouros de chamas surgiram próximos, e tamanha gritaria se verificava em derredor, que tivemos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. Então, de tempos em tempos, é feita essa limpeza. Como as tempestades limpam a nossa atmosfera, por raios, trovões, chuva forte, também são feitas essas limpezas no mundo espiritual. Isso chama-se misericórdia de Deus. Em Mateus 16, 27, Jesus fala o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, nós vamos recolher o resultado das nossas obras, do uso do nosso livre-arbítrio. Pergunta 289.
nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Essa pergunta é um consolo, né? Para todos nós que já perdemos nossos entes queridos. Ele responde: sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado dos perigos da estrada, e ajudam-no a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, por lhes virem ao encontro os que os amam. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodear os que são semelhantes. É uma punição. Não é uma punição oferecida por Deus, é uma punição oferecida pela lei. E essa punição, ela foi construída através das nossas más ações. Essa punição foi efetuada por nós mesmos. É uma consequência da nossa sementeira. Se o homem tem impulso de guerra vibrando dentro de si, é preciso que mude de rumo e lute consigo mesmo, porque será somente vencendo as suas inferioridades que entrará no reino da luz, ao passar pelas portas do túmulo, diz Milanês. Os que nos recebem nesses momentos, na porta estreita, sentirão alegria dobrada, a satisfação de verem juntar-se a ele mais uma luz para o bem comum. A pergunta 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende, responde o Espírito. Isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não pode os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição, né? Nós já observamos no estudo anterior que a Valéria fez o caso da mãe de André Luiz, né? Que vinha de tempos em tempos de regiões mais elevadas para conversar com ele, explicar determinados detalhes da própria vida dele e da dela também. Mas não conviviam, porque não tinham a mesma vibração, né? Milanês nos fala que os espíritos inferiores podem se encontrar com os superiores, mas não permanecem juntos, porque falta afinidade, né? Aos que ainda dormem em plena ignorância, é vetada por completo a sua entrada nas regiões superiores. E também sua visão nada alcança nessas instâncias de luz. E Milanês agora fala de uma coisa interessante, o apego. Ele fala assim: todo apego a pessoas e coisas, a espíritos e ambiente, ainda é inferioridade. Olha só, né? Todo apego, aquilo que a gente acha que é nosso, né? Aquilo que a gente acha que nos pertence, nada nos pertence. Tudo nos é emprestado. Ficam conosco algum tempo, participam das nossas experiências, porque esse apego chama-se um resto de egoísmo e de orgulho, que haverá de sair do nosso mundo interno. Nós temos que nos desprender disso. Parentes e amigos de espíritos superiores das almas puras são todos espíritos, são todas as coisas criadas por Deus. Então, na realidade, nós temos que ter amor, e o amor não prende, o amor liberta. É diferente, né?
O espírito superior, quando a renúncia domina o seu coração e se dispõe a favorecer os seus irmãos na retaguarda, desce a planos mais inferiores dos que deve habitar, e ali permanece por tempo indeterminado, convivendo com eles. Entretanto, os inferiores não podem subir para fazer o mesmo, por não terem aptidão para tal. André Luiz nos fala, perdão porque eu não estou agora com o nome do livro aqui à mão, mas ele nos fala o seguinte: Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Olha a frase que vem a seguir, que resume tudo isso que nós estudamos hoje. Nossa conduta é o processo e nossa consciência o tribunal. Então, o que nós fazemos, na realidade, é o nosso procedimento na vida. Mas a nossa consciência, na realidade, vai ser o que vai nos julgar, vai ser o tribunal. Agora vejam só agora o que Cornélio Pires nos dá para finalizar sobre uma vinda alegre para a espiritualidade. Então diz ele no livro Cornélio Pires, A Morte de Inhamina, e diz o seguinte: Inhamina morre aos poucos, no palheiro. Lembra a orquestra do mestre Carmelino, quando a moça rasgava o cavaquinho nas noites de alegria do terreiro. Sozinha, lembra a flauta de Antoninho, a sanfona de Juca Funileiro. Depois, o mundaréu triste e insoneiro, os maus tratos e as mágoas do caminho. Larga o corpo, ouve acordes na janela, a orquestra antiga toca junto dela, Juca, Antoninho, Rita, Zico, Prata. A lua brilha, a noite é uma beleza. Inhamina sai, parece uma princesa, que vai casar no céu com serenata. Muito lindo, né? Essa passagem dela para a espiritualidade. Para encerrar, pensemos nessa frase de Meimei: sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Agradeço a atenção de cada um de vocês e vamos orar a Jesus nesta noite pedindo a sua proteção e a sua paz. Senhor Jesus, que nós possamos, nesta oportunidade, agradecidos pelo o que a sua sabedoria, a sabedoria do Pai nos oferece para a nossa orientação, transferir essas vibrações sublimes de paz e fraternidade, de saúde e de cura que sentimos em cada uma das nossas almas para os irmãos que se encontram em dificuldades materiais ou espirituais, de todas as naturezas. Ampara, Senhor, cada um deles,